Aqui vamos dar início a mais um Papo Carioca Trekker e um Papo Carioca Trekker especial, né? Nesse mês de aniversário de Star Trek, o nosso querido amigo Salvador Nogueira do Trek Brasilis. Muito obrigado por você estar aqui presente nesse Papo Carioca Trekker, esse programa que a gente vem fazendo aqui em companhia do Roberto e que já trouxemos algumas personalidades brasileiras do universo de Star Trek e agora temos o prazer de receber você aqui no nosso bate-papo, né? Um bate-papo, eu nem chamo de entrevista, é mais um bate-papo, então seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer também a presença de todos que estão aqui nos ouvindo, né? E vou pedir, de repente, se você estiver gostando, para dar aquele like, para fazer aquela compartilhada, entendeu? Fazer um comentário, para dar mais visualização no YouTube, que esse Papo Carioca Trek possa chegar a mais pessoas. Então, sem delongas, então vamos fazer uma pequena apresentação aqui do Salvador, porque se eu for apresentar o Salvador com tudo que ele já fez no universo de Star Trek, é uma hora só de apresentação. Então, vamos fazer um resuminho, né? Então, temos o prazer de receber, né, o Salvador Nogueira, jornalista, especializado em ciências, escritor, blogueiro, colunista, amante de ficção científica e, logicamente, de Star Trek. Salvador tem uma vasta experiência na área de divulgação científica, com ênfase em astronomia e exploração espacial. Foi sócio fundador e conselheiro da Associação Aeroespacial Brasileira. É autor de diversos livros, colunista do jornal Folha de São Paulo e criador do site Trek Brasilis, o principal canal de Star Trek no Brasil. Seja muito bem-vindo, Salvador, mais uma vez. É um prazer estar conosco e eu vou querer puxar aqui que você acrescente uma coisinha aqui na sua biografia que acabamos de ficar sabendo. Eu vou deixar para você dar a boa notícia. Seja bem-vindo, uma boa noite. Maravilha, Marcelo, Roberto, prazer estar aqui com vocês, deixando já meus parabéns desde já pelo trabalho bacana que vocês fazem com o Carioca Trekker. Acompanhei de longe o evento que vocês fizeram aí no Planetário para o aniversário de Star Trek, muito bacana, e fico feliz de estar aqui podendo bater esse papo com vocês. Pois é, essa notícia entrou agora na minha biografia, uma novidade que acabou de acontecer. Eu fui comunicado essa semana de que um asteroide no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter foi batizado com o meu nome, em homenagem a mim. Então agora, a partir de agora, o asteroide 588905 ganha o nome Salvador Nogueira. Salvador Nogueira é tudo junto, porque que maravilha! Pois é, eu fiquei muito bom, muito feliz. bom. Isso é um feito, uma homenagem instigada pelo Cristóvão Jacques, que é um astrônomo mineiro, descobriu vários asteroides, tanto do cinturão de asteroides, que você pode fazer esse tipo de homenagem, como aqueles asteroides próximos à Terra. Ele tem um projeto muito bacana com o Observatório Sonier, que é focado em descobrir asteroides, de repente, perigosos para a Terra e fazer esse monitoramento. Fez muitas descobertas, e um desses que ele encontrou em 2016, ele batizou em minha homenagem. E agora a IAU, que é a espécie da FIFA da astronomia, né? O que decide o que vale e o que não vale na astronomia, confirmou aí a aceitação da sugestão dele. Então, a partir de agora, tem aquele pedacinho do sistema solar ali que leva o meu nome. Estou muito feliz com isso. Bacana poder compartilhar com vocês em primeira mão, praticamente para a primeira... Break news! Para a primeira pessoa break que eu news falo. Do bate-papo Carioca Trekker. E muito, muito merecido. Muito obrigado. Muito merecido, principalmente a gente receber homenagens em vida, né? Eu acho que é a oportunidade de dar visibilidade para o teu trabalho, para a tua trajetória, que a gente acompanha há muito tempo, como uma pessoa ligada a ciências, que divulga ciências, que é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje. Então, assim, eu acho que só aumenta a admiração que a gente tem por você. Todos torcemos muito por você nos últimos tempos.
pela tua saúde. Sim, eu sei. Muito feliz. A gente quase que foi póstuma essa homenagem, mas felizmente não foi, graças a Deus. Mas os profetas estão atentos. Teu pai é forte. Então, Roberto, pode começar com a primeira pergunta, tá? Já que a gente está falando da trajetória do Salvador, vamos começar falando assim um pouco de você. Uma atuação tão extensa, a primeira pergunta que nos ocorre é como é que surgiu essa paixão pela astronomia e pela ficção científica? Você já disse uma vez, numa entrevista, que espaço e dinossauro são 2 temas que fisgam a criança para o mundo da ciência. Foi o espaço que te fisgou quando era criança? Não, com certeza. Acho que como toda criança gostava de dinossauro também, mas o espaço mais. E é difícil até dizer em que momento isso aconteceu, né? É engraçado, é uma coisa que está comigo, assim, realmente desde muito pequeno. Eu me lembro, pela época da passagem do cometa Halley, em 1986, eu tinha 7 anos, e naquela época, com 7 anos, eu já era absolutamente fissurado. Então eu me lembro de colecionar um álbum de figurinhas. Pô, eu não sei se muita gente teve isso, mas eu tive figurinha do Isaac Newton, do Galileu. Pois é. Era um álbum muito legal nessa época do Halley, e eu já manjava tudo de astronomia, tinha umas fitinhas daqueles gravadorzinhos pequenininhos, meus pais gravavam a gente falando, né, eu, meu irmão e tal, e eu ali já falava da descoberta do Halley, da periodicidade, usando a gravidade do Newton e tal. Então eu sempre fui muito apaixonado pelo tema, não sei lembrar que dia que eu olhei pela primeira vez para o céu e me apaixonei. Era bom em ciências na escola também, tirava... Olha, por incrível que pareça, foi uma das únicas matérias que eu fiquei de recuperação na minha vida, foi ciência. Fique registrado aqui, porque o santo é de barro às vezes. Eu tive recuperação de ciência e de música, foram as duas que eu fiquei na minha vida, numa transição da 4ª série, que seria na época, o final do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né? Mudou tudo, mudou horário de tarde para manhã, tinha que estudar, eu comecei a... Eu não era muito dedicado, não. Então, deu uma escorregada, aí tomei um sustinho, mas tudo bem, passei de ano. Que vai. E como que Star Trek te fisgou? Pois é, então, Star Trek é aquela coisa, eu já gostava de espaço era uma coisa que me encantava, e a minha primeira lembrança de Star Trek é Jornada nas Estrelas 2. Não pelo cinema, porque não deu tempo para mim, né? Então, eu nasci em 79, em 82 eu tinha 3 anos, mas alugando fita VHS, era aquela época que as famílias tinham aquele aparelho de videocassete, iam nas locadoras, escolhiam os filmes para assistir no fim de semana e botavam as fitas lá e assistiam e tudo mais. E eu assisti Jornada nas Estrelas 2 em VHS, em fita, quando era bem moleque ainda, né? E naquela época, assim, eu adorei Jornada nas Estrelas 2, aí eu assisti todos os filmes que tinha, até o 4, eu acho que era o que tinha naquela época, e fiquei encantado. E só fui descobrir que o universo de Jornada nas Estrelas era muito maior quando tropecei na TV Manchete, na exibição da série clássica, que tinha acabado de ser redublada ali no começo dos anos 90. Eu acompanhei. Mas peraí, eu conheço esse cara das orelhas, é daquele filme que eu gostava, tal, não sei, mas ele tá com um uniforme gozado, diferente, azul, o que aconteceu, tal, não sei o quê. Aí que eu fui descobrir que tinha uma série de TV anterior aos filmes. Então eu fui introduzido a Star Trek pelos filmes e depois fui resgatando toda a história. Aí vivi aquela aventura que tenho certeza vocês também viveram, muitos dos que estão nos ouvindo possivelmente viveram, que era de tentar ser tracker nos anos 90 e com pouco acesso aos episódios, aquela coisa, escambo de fita e tal, e a cópia da cópia da cópia, e assim ia. E ali, claro, fui alimentando essa paixão até o surgimento do Trek Brasilis, que juntou um pouco a minha profissão de jornalista com a ideia de, poxa, precisamos levar mais conteúdo de Star Trek para o Brasil em português. Já tinha alguns sites de notícias em inglês bem consolidados, como o Trek Today, o Trek Web, hoje sites que até desapareceram. O Trek Today ainda existe, mas tem pouca audiência, o Trek Web sumiu completamente. Eu falei, bom, vou fazer a versão brasileira, né? E já estava trabalhando na Folha, falei, vou usar o padrão Folha,
para fazer um site de notícias de Star Trek. Aí nasceu o Trek Brasilis lá em 99. Já estamos completando 26 anos. Bacana. Bom. Fala um pouco de Star Trek, já que a gente entrou no assunto. A Star Trek foi pioneira em muitos sentidos. Ela antecipou tecnologias, rompeu paradigmas, trouxe inúmeras reflexões sobre a condição humana. Você concorda que Star Trek tem um papel que vai muito além do entretenimento? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E eu acho que o bacana é que os próprios envolvidos nas produções, desde muito cedo, perceberam isso. Então, por exemplo, você tem relatos do Leonard Nimoy, que fazia o Spock, no hiato entre temporadas, ali na série clássica, durante a produção da série clássica, que era convidados para eventos no Smithsonian. Aí vinham os caras do programa espacial de verdade falar com ele, se interessavam. E aí a gente vê que tem uma troca que, na verdade, ela se estende a boa parte da ficção científica, mas Star Trek, em particular, ela realmente tem muita força, que é esse entrelaçamento entre ficção e realidade, em que você cria uma realidade ficcional e essa realidade ficcional influencia o desenvolvimento da realidade que a gente vive. Então, inspiração para tecnologias. É claro que teve muita pesquisa também envolvida. Então, o Gene Roddenberry lá, desde a criação, tinha referências de cientistas que estavam dando dicas para ele de isso aqui está na bica, isso aqui vai aparecer, isso aqui logo vai ter. Então, quer dizer, hoje em dia... Eu li que o próprio Asimov, ele mandava cartas para o Gene, e às vezes fazendo críticas, né? E ele participava, porque ele gostava. Até que um dia os dois se conheceram, o Gene chamou ele para ser consultor do primeiro filme. Tem até uma piada que diz que quando terminou a exibição do filme, todo mundo saiu da sala de exibição e ficou só o Asimov lá, porque ele queria ver se o nome dele ia aparecer mesmo nos créditos. Pois é. Conforme o Gene tinha falado para ele. Assim reza a lenda, né? Eu acredito porque eram dois brincalhões e se tornaram muito amigos. Eles se conheceram também numa exibição de Star Trek, foi quando o Gene Roddenberry exibiu o primeiro piloto de Star Trek numa convenção. Antes da série estrear, a série estava para estrear e ele exibiu numa convenção de ficção científica. Na época não existiam, evidentemente, convenções de Star Trek, porque não existia Star Trek. E ele exibiu pela primeira vez e disse que foi um encontro meio conflituoso de início, porque o Asimov não parava de falar, e o Gene Roddenberry nervoso, né? Ia apresentar o filme dele, que era o filho dele que ele ia apresentar e tal, não sei o quê. E ele chegou pro cara e falou, você não para de falar, vamos ver o filme agora, né? Aí disse que um outro cutucou ele e falou, parabéns, você acabou de ofender Isaac Asimov. Mas, assim, super de boa, os dois formaram uma amizade muito bacana. O Richard Arnold, finado Richard Arnold, mas que já teve muitas vezes aqui no Brasil, foi o assistente do Gene Roddenberry, ele vivia mencionando histórias, ele ficou, inclusive, infelizmente faleceu me devendo uma história, que ele falou, um dia eu vou te contar uma história do Asimov com o Roddenberry e tal, não sei o quê. Acabou não contando. Mas porque naquele momento ali, a gente estava entre outras pessoas, era uma história meio picante. Tem isso também, né? O Roddenberry e o Asimov também tinham esse lado aí meio esquisito e tal. E aí ele falou, outra hora eu te conto, acabou não contando. Mas assim, era uma amizade muito bacana. E eu acho que a tristeza é que o Asimov nunca escreveu para Star Trek, né? Até surgiu a ideia em algum momento, mas ele nunca escreveu um episódio. Mas, de fato, dava esses pitacos. Em algum momento, o Roddenberry consultou ele durante a produção de Star Trek, porque ele estava com um problema entre o Shatner e o Nimoy, porque o Shatner estava ficando um pouco enciumado com a atenção que o Spock estava recebendo. E o Gene escreve uma carta para o Asimov e fala, bom, como é que eu resolvo isso aqui, né? Porque o cara tá... Aí o Asimov deu algumas sugestões. Falou, olha, primeiro é o seguinte, você tem que achar papéis mais interessantes para o Shatner fazer, para ele ficar feliz de estar na série. E aí começa a surgir aquele, o episódio que o Shatner faz o gangster, o episódio que o Shatner faz não sei o quê. Começou a se exercitar em outras possibilidades. Exatamente, começou a dar mais, digamos, mais amplitude para o personagem e para o ator.
E a outra coisa que ele falou, que também marcou muito a série, é o seguinte: a solução para esse problema é você juntar os dois personagens. Onde está um, está o outro. Onde está o outro, está o um. Um salva um, o outro salva o outro. Tem que ser assim, porque assim que o público vê o Spock, ele vai pensar no Kirk. Assim que ele vê o Kirk, ele vai pensar no Spock. E aí está resolvido o seu problema. Ninguém vai ser ofuscado por ninguém. O binômio razão e emoção, né? Exato. E mais que isso, essa complementaridade, né? Que funciona muito bem e que gerou, de fato, essa unidade. O conselho do Asimov foi aplicado e, de fato, gerou essa coisa que hoje a gente pensa sempre no Kirk com Spock. A gente vê agora em Strange New Worlds a obsessão dos caras de, não, precisamos mostrar como começa a relação do Kirk e do Spock, porque isso foi plantado, de certa forma, na série clássica como uma coisa muito importante. E, claro, tem aquele ponto culminante na morte do Spock em Jornada nas Estrelas 2, né? Então tem esse arco bem bonito que, em parte, foi aí instigado pelo próprio Asimov. Salvador, você diria que o personagem do Data, de Nova Geração, ele foi uma espécie de homenagem pelo cérebro positrônico desenvolvido por Asimov? Eu já li algumas coisas sobre isso, que o Data teria sido uma inspiração e também uma homenagem ao Asimov. A referência ao cérebro positrônico, com certeza, uma homenagem ao Asimov. A inspiração para o Data vem de um piloto que o Gene Roddenberry produziu nos anos 70, chamado The Questor Tapes, que era sobre justamente um androide. E ele, inclusive, trabalhou com o Gene Kun, foi um dos últimos trabalhos do Gene Kun, que foi produtor da série clássica também. Antes de morrer, ele trabalhou com o Gene Roddenberry nesse piloto. Ele quase foi à série, e só não foi à série porque, para variar, o Gene Roddenberry arrumou confusão lá com o estúdio, com a televisão e tal, não sei o quê, deu treta, e ele mesmo puxou o carro e falou, então não vou fazer, se não for pra... E nesse tinha um personagem, justamente o personagem que queria ser humano e tal, e não sei o quê, e então, digamos, o germe do Data, como personagem, estava nesse The Questor Tapes. E claro que a ideia do cérebro positrônico foi uma homenagem para o Asimov, que, claro, é a referência quando você fala de robôs e inteligência artificial. Não dá para não pensar em Isaac Asimov, então ele faz essa ponte interessante, digamos, é uma piscadela, né? Tipo, olha, o Asimov inspirou essa realidade aqui do futuro e tal. E visionários, né? Sim. O que a gente está vivendo hoje, em termos de inteligência artificial, né? A gente olha para trás e vê, naqueles primórdios, nossa, os caras foram muito pioneiros nessa discussão. E o que impressiona é que, assim, o mundo está impressionado e, assim, assustado. E a gente não. Assim, a gente pode até estar preocupado, e acho que tem que estar. Mas, para nós, não parece uma ideia absurda um computador com inteligência. Parece uma coisa meio natural, porque a gente foi educado, entre aspas, por esses visionários que estão atentos falando, olha, essa hora vai chegar. A lei de Moore é implacável e a tecnologia da informática vai evoluindo e uma hora vai chegar essa hora e está chegando agora. Inclusive, isso foi tema do nas nossas mesas redondas do último encontro, né, com os professores da PUC aqui do Rio de Janeiro, falando sobre inteligência artificial, né, em que foi citado Data, foi citado vários tópicos que estão presentes na série, né? E, assim, a gente, o Salvador do Carioca Trekker, a gente está procurando pegar Star Trek e levar para a academia, levar enquanto reflexão, enquanto discussão, porque Star Trek é uma fonte inesgotável de temas ligados a praticamente tudo. E a gente está à beira dos 60 anos, não é qualquer série de ficção científica que chega a 60 anos. Então, a gente está tentando desenvolver toda uma discussão e levar de Star Trek. A gente entrevistou aqui, né, o Daniel, o professor Pacheco, que ele é um historiador e ele usa Star Trek na sala de aula. Entrevistamos o professor Rafael Aze, da PUC do Rio, que ele tem um curso de ficção científica na PUC, em que ele coloca Star Trek. Então, eu acho que isso é da maior importância. Star Trek tem muito a ensinar. Sem dúvida. E acho que não só no aspecto acadêmico, mas também nos valores humanistas.
Sim. que a gente está, como sociedade, aí eu falo como sociedade, não estou falando de mim, de você, como sociedade, nós estamos nos perdendo um pouco desses valores humanistas. Né? A gente está tendo uma exacerbação aí dos radicalismos, do estresse social, e estamos perdendo um pouco esses valores que são essenciais, de valorizar a diferença, de respeitar todas as culturas, né? A diretriz de não interferência, pô, você quer uma lição mais importante que essa do ponto de vista social, e eu acho que todas essas coisas estão plantadas ali em Star Trek, e estão plantadas até com raízes históricas, né? Porque você tem a trajetória do universo ficcional que também mostra os desafios que nós estamos passando agora, no século XXI fictício de Star Trek, também há esses desafios e também há essas dificuldades para a gente tentar chegar naquele futuro que a série projeta, né? Então eu acho que ela é muito útil, não só pelos alertas que dá, pela riqueza acadêmica que oferece, pelos valores humanistas, mas, acima de tudo, por nos dar um pouco de esperança, que é uma coisa que nós estamos precisando muito nesse momento. Exatamente. Ela fala, olha, a situação está difícil, vai ser difícil mesmo, mas tem como sair dela e tem como a gente chegar a algum lugar melhor, né? É uma rara ficção científica que não é distópica, que é utópica. Eu acho exatamente. Que tem muito valor. A gente tem um cenário que é bastante distópico de séries de ficção científica, né? Last of Us, são zumbis, né? É explosão atômica, é invasão alienígena, enfim, Star Trek é uma série que ainda tem aquele farol, né? Exato. E sem perder a capacidade de fazer crítica, né? De apontar, claro, colocar o dedo na ferida, só que assim, coloca o dedo na ferida e fala, olha, dá para sair disso. Ao passo que as outras séries, não. Elas põem o dedo da ferida, tudo bem, ótimo, é uma função importante. E abre a ferida. Não apontam a saída, falam, vai ser essa merda mesmo, desculpa a palavra, e é isso aí. Exatamente. Então, acho que Star Trek entrega isso, que eu acho que é importante. É tão difícil, né? Eu acho que a gente vive um momento, eu mesmo, durante vários momentos, e com uma certa frequência nos últimos anos, a gente perde a esperança. A gente fala, putz, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não tem como dar certo. E eu acho que Star Trek, por 60 anos, está insistindo em falar, calma que vai dar certo, calma. Então, acho que é uma coisa que nos acalenta, e eu acho que isso é importante. Tem algum episódio que você gosta mais? Uma série preferida? Você costuma rever algum episódio com mais frequência, até por esses temas, né? Cara, achou uma covardia uma pergunta dessa também. Ai, cara, o episódio favorito... Putz, é difícil. Eu vou, assim, top of mind, o que aparece na minha mente agora, de repente, se você perguntar amanhã, pode ser outra coisa. Mas, assim, top of mind, The Visitor, de Deep Space Nine, eu acho uma coisa, assim, extraordinária, que me quebra todas as vezes, né? Por incrível que pareça, muita gente fala de City on the Edge of Forever, eu gosto muito, mas não é um episódio que, assim, nossa, me mobiliza, assim. É um excelente episódio, tem lá o seu valor, mas não faz comigo o que faz The Visitor, por exemplo, ou o que faz Far Beyond the Stars também, Deep Space Nine. Deep Space Nine foi uma série muito visceral, né? Tem muitos episódios muito bons, né, em Deep Space Nine, né? Apresentou temáticas que até então a gente não tinha tão bem desenvolvidas, né? Inclusive espiritualidade. Exato. The Inner Light da nova geração também é destruidor. E aí tem aqueles mais pro nerd, né? Então, Best of Both Worlds, não dá para ficar fora de uma lista dessas. Ou Yesterday's Enterprise, também acho fantástico, para citar outro da nova geração. Que mais? Eu gosto da trilogia da criação da Federação Enterprise. Enfim, é duro. Você tem 900 e tantos episódios. Eu gosto de coisa boa. Eu acrescentaria do Masher of a Man, que é sobre a individualidade do Data, que eu acho que é uma discussão muito atual, né? Inclusive em Picard, na série Picard, Data teve descendentes, né? Então essa discussão continuou. Eu teria explorado ainda mais, porque essa discussão de sintéticos ela é extremamente atual, né? Sem dúvida. E fora de Star Trek, tem algum filme que te chama a atenção? O que você assiste além de Star Trek? Assim,
eu sou meio manjado, assim, se perguntasse, o maior filme de ficção de todos os tempos, para mim é 2001, Odisseia no Espaço. Não dá para fugir muito, é meio que tipo, ali o cara, ele atingiu o topo, dali não dá para passar, não tem como ir mais para cima. Então, assim, acho brilhante, sinto ao mesmo tempo que é um filme que não é para todo mundo, tem gente que tem dificuldade com a lentidão, a contemplação do filme. Eu tinha 12 anos de idade quando eu assisti, não entendi quase nada, só fui entender muitos anos depois. Mas já em 2001, já tinha ali o embrião de uma entidade cibernética que era praticamente senciente, não deixava o Dave, o astronauta, entrar. Então, assim, já tinha um robô, uma inteligência artificial revoltada, que é uma discussão que hoje as pessoas têm como corriqueiras, né? E é um filme de 1968, se eu não me engano. Isso, final da década de 60, muito avançado para ela. Muita gente fala de Interestelar também, que também acho um filme que não é para qualquer um. Está voltando ao cartaz agora no cinema, inclusive. Agora, o 2001, você falou de inteligência artificial, tem o HAL 9000, ok, que é a inteligência artificial que a gente consegue entender, mas tem a outra, tem o monolito que a gente não consegue entender e que também parece ser uma inteligência artificial. E aí eu acho que assim, as camadas de ficção científica que o filme traz, ao mesmo tempo que ele traz um realismo muito grande, é uma coisa impressionante. E tudo bem você não entender como ele termina. Acho que nem o Arthur Clarke, nem o Stanley Kubrick sabem exatamente o que aconteceu ali. Porque justamente o contato com uma inteligência extraterrestre provavelmente vai ser tão incompreensível ou mais do que aquilo que a gente viu ali. É uma coisa fora do nosso escopo, né? A gente imaginar... A gente está meio acostumado com a visão de Star Trek, de alienígenas, em que tudo bem, tem às vezes aqueles incompreensíveis, mas a maioria passa ali no tradutor universal e você lida bem com eles, né? Que são mais alegóricos do que propriamente alienígenas. Mas 2001 mergulha fundo nessa ideia de alienígenas, possivelmente uma forma de vida artificial, né? Porque o monolito dá toda a pinta de que não é orgânico. E, então, assim... E o monolito aparece em momentos determinantes, como a aurora do homem. Exato. Quando um primata pega um objeto da natureza e utiliza como outro objetivo que não é o seu original, que ele pega o osso para se defender e bater em outros macacos. É o nascimento da tecnologia. O que a gente vê ali é o nascimento da tecnologia. Pela primeira vez ele pega e cria um instrumento. Né? É um filme enorme, mas é demais. Você falou dos personagens, dos alienígenas, né? Star Trek tem uma infinidade de alienígenas que são humanoides. A gente sabe que a probabilidade de encontrar seres como nós no espaço ela é relativamente pequena. Você sempre pontua nas suas entrevistas que as distâncias são imensas e que as condições ideais são difíceis de encontrar. Você acredita que nós ainda vamos ter um primeiro contato? Cara, depende de como você define primeiro contato. Se for assim... com uma inteligência extraterrestre, eu infelizmente sou pessimista. Eu acho que não vamos encontrar porque as probabilidades são baixas e você precisa de uma confluência tão grande de coisas, porque não é só a coincidência no tempo e no espaço, ou seja, estarem a uma distância razoável e estarem, digamos, numa circunstância em que a nossa capacidade de pegar os sinais esteja ao alcance de quem está mandando o sinal. Então não é só uma coisa de tempo e de espaço, mas também de tecnologia, porque a gente presume, pelo que a gente sabe da física, e talvez esse seja realmente o teto, que a forma mais sofisticada que nós temos para comunicação é por radiação eletromagnética, ou seja, o rádio, que é uma coisa que a gente domina há mais tempo, ou agora mais recentemente se fala em laser, você usar laser e mandar pulsos de laser para tentar se comunicar. De toda forma, você está usando radiação eletromagnética que viaja à velocidade da luz e esse é o limite, digamos, que nós temos de comunicação. Agora, se você projetar uma civilização que tenha existido por 10 milhões de anos a mais que a gente, uma coisa que a gente não consegue nem pensar, porque o Homo sapiens tem 300 mil anos,
né? E a gente vê que é uma curva exponencial tecnológica. Então, a evolução tecnológica começa muito chapadinha, mas de repente ela pega uma curva e aí ela decola e vai embora. Aí você projeta mais 10 milhões de anos em cima disso, é uma coisa tão absurda que, a não ser que hajam limites físicos absolutos, do tipo, realmente só dá para fazer a comunicação com isso aqui, eventualmente essas civilizações vão sair desse nosso, digamos, território tecnológico e vão se tornar indetectáveis para nós, se estiverem mandando sinais, a não ser que elas venham aqui de fato, mas aí só o pessoal no interior de Minas que vê, né? E aí é mais difícil. Aliás, vou até me corrigir, porque a gente falou do Cristóvão Jacques aqui mais cedo, e ele tem lá o observatório, e ele nunca pegou um OVNI lá no interior de Minas. Então talvez não estejam mais frequentando aquela região. Mas mudaram de posição, né? Mas resolvendo estacionar em outro lugar, né? Pois é. Então, assim, acho que a inteligência extraterrestre vai ser bem difícil. Vai exigir muita sorte e muita coincidência. Porque existem N explicações possíveis para o silêncio, né, que a gente encontra nesse momento. Pode ser que a gente esteja sob uma primeira diretriz aí, de repente. Tipo, tá cheio mexe com eles ainda não. Mas eles falam, não, deixa os caras se resolverem lá primeiro antes de falar. Pode ser porque também... tem a galera do obelisco, né? Pois é. Pode ser no extremo... Espera aí, agora não. Pode ser no extremo oposto o fato de que, e esse é um alerta para nós, é uma especulação importante para nós, o extremo oposto é que, tipo, uma vez que uma civilização desenvolve uma tecnologia tão avançada quanto a nossa, ela tende à autodestruição, como nesse momento, infelizmente, a gente parece estar caminhando nessa direção, né? Então pode ser que o silêncio se explique pelo fato de que essas civilizações aparecem, mas logo morrem. Elas desenvolvem a capacidade de se comunicar de forma interestelar, duram ali 100, 200, 300 anos e aí morrem. E aí é muito difícil você ter essa coincidência. Então tem 1001 possíveis explicações para a gente não ter encontrado nada, mas o fato de que não encontramos nada me dá a sugestão de que vai ser muito difícil que encontremos no tempo de uma vida humana. Né? Nós estamos falando de fenômenos de escala astronômica, com tempos de milhões, bilhões de anos, e aí, para eu esperar até o fim da minha vida encontrar uma coisa assim, acho improvável. Mas aí, calma. Tem o primeiro contato por proxy, digamos assim, né? Que é você descobrir evidência de vida em algum outro lugar. Ainda que seja vida simples. Ainda que seja sinais de uma possível bactéria marciana de 4 bilhões de anos, ou alguma coisa... nos oceanos subsuperficiais das luas de Europa, de Encélado. Se a gente achar alguma coisa dessa, e isso eu acho possível que nós encontremos, ou mesmo, talvez, sinais na atmosfera de exoplanetas que indiquem a presença de vida, tirando aquelas atmosferas do equilíbrio químico, como acontece aqui na Terra, a gente vai ter uma confirmação de que a vida não é um fenômeno singular. Não é uma coisa que aconteceu só aqui na Terra. E aí, por mais que a gente não encontre os homenzinhos verdes, a gente vai ser obrigado a pensar que, dependendo da frequência, do quanto a gente encontrar dessas vidas simples, você vai poder estimar também qual é a probabilidade de vida complexa. Você vai saber que essa vida complexa existe em algum lugar, numa determinada escala de tempo. Pode até ser que nós esteja longe demais no tempo e no espaço para nós encontrarmos. Mas a gente vai saber que isso realmente acontece. Porque a gente vai ter mais fundamentação estatística para entender o quanto a vida é rara ou comum. Hoje, a verdade é que a gente não sabe, né? Os cientistas se calcam, por um lado, no fato de que a vida apareceu muito depressa na Terra para achar que ela pode ser comum, mas, ao mesmo tempo, eles têm que confrontar o fato de que, até agora, de toda a nossa exploração do sistema solar, a gente só encontrou vida em um lugar, que foi aqui mesmo. Né? Então tem que contrastar essas duas informações e a gente fica meio, estatística de um não é estatística. Precisamos de mais exemplos. A partir do momento que a gente descobrir outros exemplos, mesmo que seja de vida simples, aí você começa se teve vida em Marte também, que é aqui do lado, é sinal de que sempre que acontecem condições favoráveis, a vida aparece. Agora, se de repente Marte não teve, você fala, aí... já complicou, porque Marte teve condições para a vida em algum momento e não apareceu nada. Então, qual é a chance? Aí você começa
Então, acho que esse primeiro contato por proxy, por assim dizer, esse eu acho que a gente está mais perto de acontecer. Tem coisas muito empolgantes acontecendo. Recentemente mesmo a gente viu dados do Perseverance de uma possível bioassinatura em Marte. Óbvio que aquilo é muito inicial, né? Aqueles sinais podem ser explicados de forma abiótica também, ou seja, sem vida. Então não dá para a gente cravar, não achamos vida em Marte ainda. Mas é um sinal. Precisamos trazer aquelas rochas para cá, olhar nos laboratórios. Né? É uma pegada, né? Exatamente. E ver direitinho o que tem lá. E assim, as luas de Júpiter também oferecem uma perspectiva muito interessante, com aqueles oceanos sob a camada de gelo que recobre essas luas. E a gente sabe que, pelo menos em Europa, o oceano, na parte de baixo, ele está em contato com o leito rochoso, em que você deve ter fontes hidrotermais que muitos acreditam que tenha sido a origem da vida na Terra. Então, as mesmas condições para a origem da vida na Terra talvez estejam presentes no interior de Europa. Daí você vê, 2001 já estava falando de Europa lá, né? No filme, né? Porque no livro eu falava de Titã. O Arthur Clarke escreveu para Saturno e Titã, e o Stanley Kubrick falou, não, vamos trazer para Júpiter é mais legal, tal, não sei o que, e trouxeram para Júpiter e Europa. E no filme é Júpiter e Europa. De toda forma, são duas luas muito interessantes, tanto Titã quanto Europa, e ambas com algum potencial, digamos, de astrobiologia, da gente buscar evidências de vida, ou pelo menos daquela química pré-biótica, química que dá origem à vida eventualmente. Então, assim, a gente vive uma época muito, muito interessante, com a pesquisa de exoplanetas, com a exploração do sistema solar. Pode ser mesmo que nessa nossa geração a gente tenha a resposta para uma pergunta muito fundamental, que é assim, estamos sozinhos no universo ou não? Agora, daí a conversar com os vulcanos, aí vai demorar um pouco mais, eu acho. Se for um indivíduo unicelular, já é festa. Já é festa, e tem implicações para o resto do universo, porque se achou aqui, no seu quintal, é sinal de que o resto do universo deve estar todo populado. E o principal artefato humano que está mais distante da Terra, que é a Voyager, agora em novembro vai completar um dia-luz, né? O que dá uma noção do quanto a gente consegue explorar. Um dia-luz. E como em Star Trek é mais fácil, e como chegar em Star Trek vai ser difícil. Um outro assunto interessante que você constantemente aborda é a questão do lixo espacial, né? E que tem se tornado um problema que está nos afetando, né? O Musk está jogando satélite aí à torta à direita, né? A gente já tem mais de 100 milhões de objetos descartados na órbita da Terra. Como é possível lidar com essa ameaça, né? E que ação a gente pode ser tomada? Bom, é basicamente a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai a um parque, né? Foi ao parque, fez uma sujeira, recolhe e leva embora. É isso que nós vamos ter que fazer, né? A situação da órbita é interessante porque eu já falava disso aí no começo dos anos 2000. Meu primeiro livro já tem um capítulo dedicado só a lixo espacial, porque é um problema sério e é um problema crescente. E ele se acentuou muito na última década com essa capacidade de lançamentos muito frequentes e dos satélites de menor porte, que você põe 100 satélites de uma vez e lança eles para o espaço a cada foguete que voa. Então, a quantidade de satélites está aumentando vertiginosamente. E com essa quantidade de satélites, a gente aumenta o risco de repente, a gente ter uma série de colisões, igual a gente viu no filme Gravidade, em que você envolve a Terra numa cápsula de lixo. Porque o que a gente tem que pensar, e às vezes é difícil da gente intuir, quando a gente olha aquelas imagens bonitas da estação espacial sobrevoando a Terra, e a gente vê a Terra girando embaixo, devagarinho e tal, não sei o que, parece que a Terra está girando devagarinho. Na verdade, é a estação que está voando muito depressa, a 28 mil quilômetros por hora. Né? Então, quando você tem satélites voando a 28 mil quilômetros por hora, não necessariamente em trajetórias separadas, em algum momento eles podem se encontrar. E você tem que fazer um controle rigoroso de tráfego espacial, digamos assim, para que eles não trombem. Então, por exemplo, a constelação Starlink aí da SpaceX, que já lançou milhares de satélites a essa altura, a Starlink já é mais do que todos os outros satélites do mundo.
milhares de satélites. Eles têm um sistema automatizado em que supostamente os satélites sabem onde estão todos os outros satélites e se desviam apropriadamente quando é necessário. Mas todo o sistema é passível de falha. E se esse sistema falha e tem uma trombada, essa trombada vai gerar um monte de detritos, que na prática são como se tivesse milhares de novos satélites, porque uma lasquinha voando a 28 mil quilômetros por hora faz um estrago danado. Um parafuso então, a 28 mil quilômetros por hora. Você pode ter uma reação reação em cadeia que você pode até inviabilizar a possibilidade de outros lançamentos, porque junta muito lixo e você não consegue passar pela camada de lixo. Então, uma preocupação séria, precisa ser mitigada. Algumas coisas já vêm sendo feitas, então, por exemplo, os satélites já têm uma diretriz em que, quando eles terminam a sua vida útil, ou eles precisam reentrar na atmosfera da Terra, para eles não ficarem como lixo espacial, ou eles precisam ser colocados numa órbita menos utilizada, para não ficar ali ocupando espaço onde outros satélites vão usar, isso principalmente na órbita geoestacionária, né, que é a famosa órbita de Clarke ali, o Arthur C. Clarke, que foi o cara que concebeu os satélites geoestacionários. É um satélite que está numa órbita tal que ele gira ao redor da Terra no mesmo ritmo que a Terra gira, e, portanto, fica sempre sobre o mesmo ponto da Terra. É uma órbita muito útil para telecomunicações, mas tem uma quantidade infinita de espaço que você tem ali para colocar os satélites. Então, sempre que tem um satélite geoestacionário que está acabando a vida útil, eles usam os propulsores para tirar ele da órbita para uma órbita mais externa, nesse caso, como é meio longe da Terra, 36 mil quilômetros, fica mais fácil você jogar ele para fora do que você tentar jogar ele para dentro e derrubar ele na Terra. Então, eles jogam para fora, fica ali numa órbita lixo, digamos assim, uma órbita que não é muito usada, e abre espaço para novos satélites geoestacionários na órbita. Então, assim, toda essa gestão, agora começa a se falar de projetos para tirar as coisas, né, do espaço. Então, tirar lixo, derrubar de volta. Aí tem várias propostas. Uma redinha que vai e captura o satélite e cria mais arrasto com a atmosfera para ele cair mais rápido na Terra. Aí tem propulsor, você conecta um propulsor no satélite velho e empurra ele para ele cair de volta na Terra. Enfim, tem muitas discussões e é isso que vai precisar ser mais desenvolvido nos próximos anos. A gente tem um controle melhor e acho que uma regulamentação maior do uso da órbita terrestre baixa. É uma coisa que se fala pouco, mas não basta só ter essas medidas de mitigação. A gente tem que ter um controle realmente rigoroso de quanto cabe de satélite que você pode operar de forma segura. Porque chega a SpaceX, faz uma super constelação, aí chega o chinês, quer fazer outra super constelação, aí chega a Amazon, quer fazer outra super constelação. Aí, uma hora não vai dar, gente. Então precisa ter uma regulação internacional que fale, olha, vamos ter que impor limites aqui do que cada um pode fazer, né? Porque senão vai acabar não sobrando para ninguém, pode inviabilizar a aeroespacial, se realmente acontece uma catástrofe dessas, de uma sequência de colisões gerar uma capa de lixo em volta da Terra. Então, a gente está vivendo como que uma nova corrida espacial, né? Sim. Até engatando no que você está falando, a respeito da militarização, né? O que você reflete sobre isso? Então, é uma coisa que já me preocupava em 2005 e me preocupa mais porque os países estão basicamente mais preocupados e mais focados nisso do que estavam, e lá já estavam um pouco, né? Tem algumas ideias que vêm e vão, né? Então, por exemplo, vocês devem se lembrar do projeto Guerra nas Estrelas, lá dos anos Sim. 90, a ideia de construir um sistema antimísseis e tal, dos Estados Unidos. Agora ele voltou, né? Agora chama Golden Dome, eu acho, que o Trump está propondo lá também. São projetos, na prática, não são factíveis. Eles custam 1 zilhão, precisam de uma infraestrutura absurda e não são factíveis, e tudo que eles produzem é escalada. É assim, é obrigar os caras a desenvolverem mais mísseis para poder furar a tecnologia que está sendo desenvolvida para barrar os mísseis. Então, o que a gente precisava, na verdade, era um pouquinho de bom senso, de parte a parte. Vamos parar, de que não adianta ir escalando isso aqui, que não vai dar certo. E eu acho que, assim, um mérito que a humanidade teve alguns méritos ao longo do século XX e XXI que a gente tem que valorizar. O primeiro, eu acho mais marcante, é que desde 1945 a gente tem um monte de bomba atômica e ninguém usou. Acho isso muito positivo, porque são quase 100 anos que a gente falou, olha, temos, mas não vamos usar.
precisamos manter essa cultura. Está cada vez mais difícil. A gente vê que tem cada vez mais tentações de, mas por que não pode usar umazinha só, vai lá na Ucrânia, ou não sei aonde, ou no... Parece que se tornou mais permissível, né? Eu acho que quando a gente teve a tragédia de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, aquilo causou um trauma global tão grande que a galera falou, olha, não vai dar para usar isso aqui, porque se usar, se tiver uma guerra nuclear, meu amigo, acabou o mundo, né? Só que esses traumas vão passando. Os avós vão morrendo, os bisavós, não sei o quê. Chega uma geração que nunca viu nada disso, né? E aí, com o trauma passando, como é que você só racionalmente consegue convencer, olha, não dá, isso aí é loucura, isso é... Então, eu acho que é um feito que nós tivemos até agora, mas eu não sei quanto tempo a gente ainda vai conseguir manter essa cultura de, essa é uma tecnologia fora do limite, não podemos usar, ponto, parágrafo, né? E acho que a escalada espacial também tem a ver com isso. A gente conseguiu, desde o começo da era espacial, não militarizar o espaço no sentido de não promover combate no espaço. A gente tem uso militar do espaço, evidente. Então tem os satélites espiões, tem plataformas no espaço, sensoriamento remoto, tem um monte de aplicações militares no espaço, e tudo bem, acho que são legítimas. Agora, ninguém nunca levou armamento para o espaço e resolveu fazer uma guerra no espaço. Estamos num momento em que isso pode vir a acontecer. E, de novo, é preciso um esforço de conscientização muito grande de que esse é um problema sério e são entra reversíveis. O que a gente falou da bomba atômica, porque se um tem capacidade de enviar armamento para o espaço, o outro vai ter a tecnologia também, né? Exato. E se um lançar, o outro vai ter que lançar também. Exatamente. E aí vira uma escalada que se alguém acendeu o pavio ali, pode explodir. E aí o que a gente estava falando do lixo espacial como um problema acidental, pode virar um problema proposital. Pode alguém resolver estourar tudo e fazer uma reação em cadeia, porque sim, porque estamos na briga, né? Então eu acho muito preocupante o enfraquecimento das entidades multilaterais é preocupante. Então, o enfraquecimento da ONU, o enfraquecimento de todas essas organizações que ajudam a você criar uma governança global, que você fala, olha, os organismos de ciência, todo mundo de não fazer isso, vamos. E aí todo mundo mais ou menos obedece. Isso está se enfraquecendo e, com isso, o risco da militarização do espaço aumenta e o futuro da civilização no espaço passa a estar ameaçado. Então, é uma preocupação real mesmo. E dentro disso, dentro desses conflitos todos, polarização e tal, o que você acha que a abordagem de Star Trek, né, a abordagem otimista de Star Trek pode nos ensinar e podemos acreditar realmente numa vida longa e próspera para a humanidade? Olha, eu quero acreditar que sim, né? Porque senão para quê, né? Somos trekkers, né? Senão para quê? Agora, que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Eu acho que Star Trek mostra isso também. Que é possível, mas não vai ser fácil e exige cuidado constante, né? Então, muitas vezes a gente vê os nossos... Exatamente. Houve uma terceira guerra mundial, né? Exato. Então, assim, não só historicamente, no período antes de Star Trek, digamos assim, a gente tem esses alertas, como ao longo das séries, a gente esteve, em alguns momentos, perto de uma catástrofe, perto de o que para nós hoje seria uma guerra mundial. Se os Klingons resolvem brigar com a Federação, é o que para nós hoje seria uma guerra mundial, né? Então, assim, a gente esteve perto disso, mas Star Trek sempre defende a solução pacífica, a solução dialogada, a solução de consenso, e eu acho que essa é uma mensagem importante, porque se a gente parar de acreditar nos consensos, na possibilidade do diálogo, aí é que já foi. Entendeu? Então, acho que como mensagem, Star Trek deixa esse legado muito positivo e eu espero que continue a transmitir. Eu acho que uma das angústias que a gente tem também é a dificuldade de renovação do fandom. Porque são esses valores que a gente aprendeu a apreciar e que a gente quer passar adiante, mas que agora, numa outra época, talvez não seja tão simples, tão fácil você transmitir esses mesmos valores por meio das séries. Eu acho que as produções estão fazendo um esforço danado para renovar o fandom, para buscar novos públicos. Às vezes tropeçam, às vezes acertam,
faz parte do jogo, mas estão tentando. Eu costumo dizer que Strange New Worlds é uma espécie de balão de ensaio, que é testar novos formatos, novas linguagens. Tem episódios que causaram muito espanto, principalmente para nós brasileiros, como um episódio todo dançado ou cantado, mas a gente não pode nunca esquecer de que é uma série americana e que os americanos gostam muito disso, né? Está muito presente na cultura deles. E que nem todos os episódios eles são para a gente. Tem alguns que eu não sou o target, é para um outro nicho de audiência, né? E eu sou culpado, viu? Porque eu adoro musicais e adorei o Subspace Rhapsody. Então, pode pôr a culpa em mim, aí foi para mim que eles fizeram. Não, mas tem muita gente que gosta. Eu gostei que, assim, também. É muito válido em cima disso que você falou, porque Strange New World, eu acho que está com um olhar no futuro. Sim. O que funciona? O que funcionou menos? Né? Porque nada é feito sem uma quali, sem uma pesquisa. Né? Isso aqui a gente pode usar novamente, isso aqui não. Então, assim, eu acho que já é um olhar para o futuro, para esses 60 anos e além. Né? Sim, e eu acho assim, que é melhor você arriscar, ainda mais, aí estamos falando de arte mesmo, é melhor você arriscar, você ser ousado, do que você ser medíocre, do que você ficar fazendo as mesmas coisas de novo e de novo e de novo. Então eu sou muito a favor da experimentação, sim. Com a experimentação vem o risco, e com o risco vem os erros, é inevitável. Então vai ter episódios que vamos gostar menos, vai ter ideias que a gente vai achar que não deveriam ter sido feitas, tudo bem, mas eles estão arriscando e estão tentando expandir as fronteiras, né, de onde Star Trek pode alcançar. E, de novo, pensando na mensagem geral, é muito importante que a gente continue a transmitir essa mensagem. Uma mensagem que foi importante nos anos 60, foi importante nos anos 70, nos anos 80, ela tem sido importante para ajudar a humanidade a amadurecer, digamos, socialmente. Né? Nós temos um amadurecimento tecnológico que é muito mais rápido do que o amadurecimento social. E a gente precisa de valores que nos ajudem a equiparar essas coisas. Porque se você só tem um amadurecimento tecnológico e não tem um amadurecimento social, você vai ter um problema lá na frente que pode ocasionar o fim da civilização, simplesmente. Né? E quanto mais tecnologia você tem, mais perigoso fica. Então, se você pegar 1945, a gente tinha o risco de uma guerra nuclear. Agora a gente tem guerra nuclear, biotecnologia, inteligência artificial, robótica. A gente tem 800 milhões de mudanças climáticas, 800 milhões de riscos diferentes existenciais. E a gente vai precisar de uma cabeça melhor para lidar com eles, de uma consciência planetária mais plena. Né? Star Trek oferece isso como entretenimento, como cultura, como valor para as pessoas absorverem. Eu espero que consiga continuar promovendo esses valores. E você me faz lembrar que Star Trek nasceu da cabeça de um homem que lutou na Segunda Guerra Mundial. Né? Exatamente. Ele amadureceu o sentimento pacifista dele. Né? Sim. Ele lutou, ele era piloto na Segunda Guerra Mundial, se acidentou, se eu não me engano. Depois ainda trabalhou na polícia. Ele sobreviveu a 2 acidentes de avião. Dois acidentes. Como militar, ele ali como precisou de mais um. Exato. E o cara se tornou um pacifista. Né? E aí é o que você falou, virou policial e ele conta que a única vez que ele disparou uma arma foi um cachorro atropelado que estava em sofrimento e não tinha como salvar e ele fez a eutanásia do cachorro. Foi a única vez que ele disparou a arma como policial, Gene Roddenberry. Então, assim, é um cara que tem esses valores e que colocou eles num veículo que pode alcançar milhões de pessoas e tem alcançado milhões de pessoas no mundo inteiro com um impacto extraordinário. E às vezes a gente pensa em quantidade, mas o que mais me impressiona em Star Trek não é a quantidade, é a qualidade do impacto que ele tem. Ele pode até não impactar tanta gente quanto Star Wars, ou Marvel, ou DC, ou o que quer que seja, mas a qualidade do impacto, o que entrega para as pessoas que realmente gostam da série e absorvem os seus valores, isso é uma coisa que não é trivial na história da cultura, na história da arte. Então, acho que tem um valor enorme e eu fico muito feliz de poder bater esse papo com vocês e celebrar um pouco também, já que estamos aí comemorando os 59 anos de Star Trek, os quase 60 anos de Star Trek. Muito bom sempre relembrar e valorar esses para nós também preceitos que a série traz.
Vai seguir, Daniel? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Trek Brasilis? Vamos falar como ele se desenvolveu, como que ele se expandiu, como até hoje tem a atuação dos colaboradores, né? Sim. Né? Uma mão na roda. Começou eu, em 1999, com um computador e vontade de fazer um negócio. Então começou uma coisa individual. Logo, algumas pessoas descobriram. Ele quase morreu na saída, porque eu fiz uns 3 meses e a coisa não engrenava, ninguém via, e não sei o quê. Eu também tive outros problemas pessoais, eu meio que me afastei e tal. Aí o Fernando Peiterich me descobriu, pô, legal isso aqui que você está fazendo, vamos fazer, posso ajudar, tal, não sei o quê. Aí começamos a fazer, retomamos. E de 2000 em diante ele está ininterrupto. E assim, agregando gente sempre agregando gente. A nossa equipe já era grande ali em 2001, 2002, e foi crescendo, porque é uma das coisas mais legais, acho que, talvez a coisa mais legal que Star Trek me deu foi isso. Foi a possibilidade de conhecer pessoas de uma qualidade, de um caráter extraordinários. Então, assim, o projeto atrai muita gente boa. Muita gente boa. E assim, a gente nunca teve uma grande treta, Não, porque é todo mundo gente boa, todo mundo irmanado no mesmo objetivo. Temos, sim, nossas diferenças ideológicas, ou diferenças de pensamento, ou diferenças sobre episódios. É tão difícil fazer o Castanha gostar de alguma coisa hoje em dia. Opiniões diferentes, né? Mas o fato é que a coisa foi crescendo. Mas é isso que dá a riqueza da discussão. Porque Star Trek é sobre diversidade. Sim, né? Exatamente. Eu acho que se Star Trek não propõe discussões, alguma coisa se perdeu no caminho. Porque a ideia é essa, ela provocar, ela causar reflexões. O dia que Star Trek for uma unanimidade, não é Star Trek. Não é Star Trek. Não é Star Trek. Então, assim, e o site foi se desenvolvendo, né? Aí a gente, poxa, eu trouxe da Folha essa cultura do jornalismo sério, né? Aquele jornalismo quadrado, aquele jornalismo que vem do manual de redação, que vem da faculdade de jornalismo, aquela coisa de checar suas fontes, off cruzado. Então, se você tem off de um, você precisa ter off do outro para confirmar a informação de maneira independente. Todos esses recursos que a gente aprende na faculdade de jornalismo, que eu praticava na Folha, eu apliquei no Trek Brasilis, o que durante algum tempo causou um certo ruído até no fandom, porque, e eu até entendo, hoje em dia, mais maduro, eu entendo que isso cause ruído, porque assim, não dá para você cobrir um fã-clube como a Folha cobre o governo. É um nível de exigência e de cobrança e de crítica que é muito elevado. Então, é evidente que a gente teve confusão com quase todo mundo. Tivemos confusão com dublagem, tivemos confusão com fã-clube, porque a gente reportava como um veículo jornalístico. Era como se fosse a Folha de São Paulo, só que era o Trek Brasilis. E isso causava ruídos, né? Até acho que a confusão mais recente foi quando estavam dublando a série animada que ia estrear na Netflix, as séries todas, né? E aí a gente teve a informação de que estavam dublando a série animada e fomos lá e publicamos, estão dublando a série animada, isso provavelmente vai ser exibido em algum lugar, a nossa aposta é que aí não era informação, a gente falava, a nossa aposta é que vai ser na Netflix, porque é quem tem bala para bancar isso aí. Quem mais ia dublar a série animada, né? Então não tinha outra possibilidade. Mas, como era um contrato confidencial da empresa de dublagem, eles ficaram incomodados. Aí a dona da empresa de dublagem foi lá, pô, mas você não pode apagar? Eu falei, não posso apagar, é jornalismo. Você publicou, tá lá, não tem jeito. E a informação é de interesse público, o público quer saber se estão dublando, se não estão dublando, se vai exibir, se não vai exibir. Não tem como, não é assim que funciona, né? Vazou. Sinto muito. E aí, claro, isso gera um ruído, mas é da profissão. Eu já estou acostumado que as pessoas acham que jornalista é complicado. Vai fazer o quê? É assim que é. A gente precisa ser assim, porque é assim que a gente expõe as mazelas da sociedade e ajuda ela a melhorar. Não tem como, passando pano, não vamos a lugar nenhum. Mas eu admito que há um certo rigor, que talvez, se eu começasse o Trek Brasilis hoje e não em
1999, eu teria sido menos rigoroso, mais tolerante, né? Vamos entender que são trabalhos por amor que as pessoas fazem e tal, não sei o quê, papapá. Então, não diria que eu tenho arrependimentos, mas eu tenho um aprendizado, digamos, de como lidar melhor com essas situações. Hoje a gente arruma menos encrenca, a gente vê que tem mais gente entusiasmada com a gente do que querendo matar a gente, o que é muito bom. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. A gente tem tomado, já que você tocou no assunto, a gente tem tomado conhecimento de muitas novidades no universo de Star Trek. Assim, novos formatos, linguagem, tem Star Trek em áudio, tem Star Trek Scout, né? A gente estava falando de gerações futuras, Star Trek para crianças. E com essa expansão, como é que você vê o futuro da franquia? Você que é sempre bem informado, o que a gente pode esperar, por exemplo, de novidades para 2026, o ano dos 60 anos? Bom, os 60 anos estão mais ou menos mapeados, né? Talvez a gente tenha alguma surpresa, mas a gente sabe que teremos a 4ª temporada de Strange New Worlds, que já está filmada, então está em pós-produção, vai estar ali, imagino que para meados de 2026, exemplo do que foi nessa temporada. Imagino que esteja em exibição em setembro, quando completar 60 anos propriamente dito. Então essa seria a minha aposta. E temos também a estreia de Starfleet Academy, né? Starfleet Academy. Que deve estar prometida para o começo do ano, apostaria janeiro, fevereiro a estreia da 1ª temporada, já estão filmando a 2ª temporada. Agora, passou disso e da 5ª e última temporada de Strange New Worlds, que eu espero para 2027, a gente não tem a mais vaga ideia do que vai acontecer. Por quê? Porque houve se vem um quarto filme, se não vem... Então, o que acontece é o seguinte, houve uma aquisição venda, agora, né? da Paramount por um outro a venda grupo. que teve, né? Sim. Desculpa, Marcelo. É a venda que teve. Exatamente. Isso bagunçou um pouquinho a história, né? Exatamente. Houve uma fusão entre a Skydance, inclusive a empresa que financiou os filmes da Era Kelvin, ali da linha do tempo Kelvin, cofinanciou com a Paramount, e agora ela comprou a Paramount, né? Do David Ellison, que é filho do Larry Ellison, que é o dono da Oracle e o homem mais rico do mundo. Tem semana que é ele, tem semana que é o Elon Musk, mas os dois são os mais ricos do mundo. E assim, então o cara tem muito dinheiro, o cara comprou porque o sonho dele era ter um estúdio, eles estão montando um mega conglomerado de mídia, agora estão falando de repente comprar a Warner Brothers também. Então, assim, e esse cara, esse David Ellison, que é o dono da Skydance, e agora é o dono da porra toda, com o perdão da expressão, ele é fã de Star Trek. Ele gosta de Star Trek. Então, vocês podem imaginar que ele vai pôr a mão na cumbuca, ou pelo menos vai botar um cara que ele fala, esse é o cara que eu gostaria que cuidasse. Entendeu? Então, alguma coisa do ponto de vista de estrutura da franquia vai mudar lá dentro. A gente sabe que voltar ao cinema é uma prioridade. Acho que não dá tempo para 2026, não dá tempo para 2027, talvez para 2028 a gente tem um novo filme, mas eles precisam colocar isso para rodar até o final desse ano, começo do ano que vem, senão não dá tempo também. Então, a gente vai começar a ver algumas notícias, eu acho que nas próximas semanas e meses. Possivelmente de um novo filme, talvez um último filme da Kelvin, simplesmente porque é o que está mais fácil, é o que está ali. Bom, esse aqui já tem, o elenco já está tudo aqui, é só fazer e pronto. Uma linha que, diga-se de passagem, trouxe muitos novos fãs para a franquia de Star Trek. Acho que tem um valor super importante de modernização e, assim, pode não ser a minha preferida, mas eu sei que tem, tem essa relevância. Se eu não me engano, tem um contrato ainda aberto com os atores, né? Os atores tinham assinado a possibilidade de mais um filme. Então eles têm, mas esses contratos todos vão ter que ser renegociados. Porque... Sim, mas tem... Sim, existe uma perspectiva. Faz 10 anos que eles estão falando que vai ter esse filme. Né? Então, assim, desde o Beyond, aliás, antes da estreia do Star Trek Sem Fronteiras, cujo pôster está aí atrás do Roberto, o J.J. Abrams veio para falar que os caras já tinham o 4º filme, numa tentativa meio de alavancar a bilheteria do Sem Fronteiras, o que acabou não dando muito certo. Aí morreu aquele projeto, aí renasceu, aí falaram que iam trazer o Chris Hemsworth de volta como pai do Kirk, aí não tinham dinheiro para pagar o Chris Hemsworth e o nosso amigo Chris Pine,
aí desistiram, aí contrataram outro filme, aí começaram a falar do Tarantino. Enfim, eles estão há 10 anos tentando achar esse filme. Eu acho que agora que tem uma diretriz mais clara e alguém com interesse no comando dinheiro, do né? estúdio, eles vão achar esse caminho. E imagino que a gente vai ter notícias de Star Trek no cinema próximas. Não acho que o lançamento será próximo, mas as notícias do tipo, tá tendo esse filme, entrou em pré-produção, tem roteiro, tem diretor e tem escalação de elenco e vai ser rodado. Acho que isso vai acontecer nos próximos meses. Talvez para comemorar o aniversário de 60 anos tenha esse anúncio. Né? É uma das possibilidades. E talvez novidade no mundo dos games, do RPG. Isso vai ter muito. Isso vai ter muito, porque também é uma obsessão. Licenciáveis, os action figures, os bonequinhos e tal. Né? Videogame é uma obsessão do Ellison também. Então vai ter e vai ter mais. Com relação às séries, é o grande mistério. Né? Eles têm aí um caminho mais ou menos trilhado com o Kurtzman. O Alex Kurtzman tem contrato até o ano que vem. Ele produziu tudo que ele podia, então alavancou aí temporadas filmando, já está filmando a segunda de Starfleet Academy, não lançou a primeira, enfim, ele fez tudo que dava para fazer para preencher esse espaço e dar tempo para que a nova gestão decida o que vai acontecer a partir de 2027, 2028, né, com tempo hábil para executar esses planos. Agora, que planos serão esses? Não sei. Se vai ter uma sobrevida de Starfleet Academy além da segunda temporada? Não sei. Se o Alex Kurtzman vai ter o contrato dele renovado e vai continuar no comando aí da franquia no lado televisivo? Não sei. Se vão trazer outro cara para ser o supervisor geral, mas o Alex Kurtzman vai continuar subordinado a esse cara? Não sei. Temos que aguardar. Mas o que a gente pode dizer é que... Do ponto de vista de marketing, 60 anos... vai dar muita visibilidade para a franquia, né? Então, e assim, temos conteúdo para isso. O bacana é isso, é que o conteúdo de 2026 está garantido. A gente tem pelo menos 20 episódios para exibir. Se eles quiserem dar a louca, eles podem até... Sem falar nas homenagens, né, Salvador? Poxa, o William Shatner está vivo e bem. Temos outros atores, enfim, das outras séries também, da nova geração, de Deep Space Nine, de Voyager, né? Eu acho que Sim. Que não seja algo muito, muito longo ou trabalhoso, mas talvez pílulas, vídeos pequenos, como já foi feito, tal, utilizando os atores, né? Poderiam ser coisas que serviriam como homenagem, por exemplo, para festejar a data, né? Eu acho que esses projetos que estão em andamento, por exemplo, o Roddenberry Archive, acho que você está mencionando o Unification, que foi aquele curta maravilhoso, né? Eu acho que eles vão certamente lançar alguma coisa especial em 2026. Acho que é uma certeza isso, né? Acho que das coisas que estão em andamento a gente sabe mais ou menos. O que a gente não sabe é o que vem por aí, né? O que eles vão criar de novo. Mas a boa notícia não há nenhum sinal de que essa nova gestão ache que Star Trek precisa de uma pausa e vamos deixar para lá e não é por aí. Existe toda a intenção de trazer Star Trek de volta com força, principalmente no cinema. Então a gente vai ter novidades sobre isso, não sabemos quais, em que circunstâncias, mas teremos. É isso, né? Jornalista, eu tenho que esperar a notícia. Não posso dar a notícia antes dela existir. Mas quando ela existir, a gente tem boas no Trek Brasil. A gente tem boas expectativas, né? Até em relação a Starfleet Academy, eu estava conversando com o pessoal que tem uma situação assim, que eu adoraria ver, talvez até uma série como Starfleet Academy, que vai ter, pressuponho eu, aulas, que é o momento de Spence de Star Trek, o momento em que foi colonizado o sistema solar. A gente fala pouco disso nas séries. Tem alguma menção em Enterprise, né, da base da Lua, de Marte, da estação de Júpiter. Eu acho que seria interessantíssimo mostrar como é que foi esse primeiro momento, né? Como é que foram usados os robôs para fazer as montagens e tal. Não sei, isso é uma viagem minha, assim. Eu acho que tem muita coisa para... Eu só tenho medo que, assim, Star Trek é muito longevo, a gente já percebeu isso, né? Então, quando os caras estavam escrevendo a série clássica, lá nos anos 60, eles falaram, não, põe esse Khan aí nos anos 90, que tá tranquilo, velho.
nunca vão lembrar da gente quando chegar os anos 90. Tal. E agora os caras estão, pô, tem agora, não teve o Khan, e agora? Mudamos, fazemos retcon, não fazemos. Então, um perigo da gente fazer essa fase mais inicial é que ela caduca de eu acho que poderia se resolver até em um episódio que fosse, né? Como lembrando, enfim, estudando, né, tal, porque é interessante. Eu sou fã de The Spencer, não sei se você assistiu a série. Adoro. Eu achei, para mim, uma das melhores séries de ficção científica dos últimos tempos. É a mais próxima nossa, né? Se você for pensar direitinho, é a mais próxima, né? é a mais próxima de poder acontecer, que é a colonização do nosso sistema solar. Até o buraco de minhoca, aí depois já vira outra... Aí depois, aí... Mas é verdade, é muito... Eu gostei muito do realismo dela. Inclusive o realismo social, né? Porque mostra a humanidade não segundo o Gene Roddenberry, mas segundo o Nicholas Meyer. Tipo, somos pessoas... Seres humanos da periferia, eles são periferia mesmo, né? Exatamente. Os Belters, eles são da periferia mesmo. Agora eu quero saber se tem Belters lá no Salvador Nogueira. Pois é. Aí. Porque agora tem teu vizinho. Teu vizinho vai estar lá. Não vou nem cobrar. Se forem um dia minerar, não vou nem cobrar. Pode ficar tranquilo. Só quero uma plaquinha lá. Se alguém for lá um dia minerar, põe uma plaquinha com meu nome. Vai que é um asteroide cheio de ouro, de diamante. Não, mas tudo bem, tô cedendo. Não vai dar tempo para mim. Mas põe uma plaquinha lá. Fala, não, esse aqui é... Né? Bem-vindo a Salvador Nogueira, 18 habitantes. Sabe, igual aquelas placas de Velho Oeste? Aí risca, 17, morreu um. Ótimo. É isso aí. Salvador, pra gente encerrar, cara, que mensagem você deixaria para os fãs de Star Trek e para aqueles que estão começando a explorar esse universo das séries? Bom, para quem está começando, eu digo, não se desespere. Tem muito conteúdo, você pode começar por várias pontas. Escolha uma das séries mais modernas, seria a minha sugestão. De repente, Strange New Worlds é um bom começo para você se aclimatar, para você entender qual é a proposta com uma linguagem moderna, que você vai estar mais acostumado, e depois vai mastigando para trás, vai pescando outras coisas que vão para trás e para frente na cronologia, mas que ao mesmo tempo vão para trás na ordem de produção, e vá com a mente aberta, e lembrando sempre que, assim, é uma mensagem que precisa ser renovada a cada década, a cada geração, e tem se renovado, por isso tem 60 anos. Então, não tenha desespero, vá com calma e seja muito feliz, porque eu adoraria ter 900 episódios que eu não vi para ver. Nossa, seria uma coisa maravilhosa. Não sei o que eu ia fazer com o resto, né? Com o resto da vida. Porque eu ia estar muito ocupado vendo esses 900 episódios. Mas eu adoraria. E para quem já está aqui com a gente há mais tempo, eu digo o seguinte: não perca os valores de Star Trek e vamos celebrar juntos os valores de Star Trek. Vem vindo aí os 60 anos e eu espero que a gente esteja juntos. Vamos fazer... A gente está falando de perspectivas, né? Certamente, no fandom, teremos muitas coisas legais acontecendo. Fiquem ligados no Carioca Trekker, no Trek Brasilis. Teremos muitas coisas legais pelo ano que vem por aí. E sabe, fazer coisas juntos. A gente vai se reunir e vai criar essa energia positiva que é tão importante para as nossas vidas e para a vida do nosso planeta e da nossa sociedade. Então, é isso que eu desejo. Espero contar com vocês e uma vida longa e próspera juntos do mundo. Vida longa e próspera. Com certeza. E com certeza estaremos juntos aí em novas parcerias. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, a sua disponibilidade, esse papo que foi tão bom. Nossa, quantos temas a gente abordou aqui nessa 1 hora e 10 minutos que a gente está gravando. Eu gostaria de agradecer você imensamente, a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, em comemorar esse setembro de 59 anos e preparar o nosso setembro de 60, né? Preparar o ano que vem e realmente estar junto para a gente poder fazer alguma coisa, né? E sempre divulgando esse universo que a gente tanto ama, né? E também pedir a quem está nos assistindo, que ficou até agora assistindo a gente, sinal que gostou, então deixa o seu like, põe o seu comentário, né? Deixa o seu comentário sobre um desses temas que a gente abordou aqui.
e também Leiam compartilhem. os livros do Salvador. Os livros, né? A gente ainda nem... Vamos fazer o jabá. Exatamente. Assistam o TB Online. Exatamente. Visite o site, né, da Trek Brasil, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Então, assim, muito obrigado. E, gente, obrigado, Roberto. Foi muito bom estar aqui, né? Isso aí. E aí, uma vida longa e próspera para todos nós. Que venham os 60 anos de Star Trek. Obrigado, Salvador. Valeu, obrigado, gente. Abraço.